Vê o café, velha! Vai entrar, não é ficar sério. Vais se vestir, só subir. Vai-te vestir e para de fazer porcaria. Não já te dá, né? Como estás a fazer. A Liliana disse que estava aproximando. Olha, efetivamente, sim. O quarto de estava efetivamente, a fazer efetivamente, muito efetivamente guarda para ti. O que vale que dá? Aqueles apanhados que não soubem se estar a desgraça. Ei, eu gosto.